Amém, irmãos. Convido a igreja a abrir na palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 15, 11, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Creio que você já ouviu alguma pregação ou já leu esse texto algum dia. Lucas 15, 11, começa assim a palavra do Senhor dizendo: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu numa terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais moço estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra, nós apresentamos diante do Senhor a exposição bíblica feita nesta manhã. Que seja com fidelidade, que seja com vida, que seja com amor, com compaixão, com o poder e a unção que vem dos céus. Que o Espírito Santo possa aplicá-la de acordo com a necessidade de cada coração, individualmente aqui presente. Que cada vida aqui, Deus, possa experimentar da doce voz que vem do Senhor, do doce pão que vem dos céus, para serem alimentados, edificados, transformados e vivificados. Coloca vida, Senhor, onde há morte, traga luz onde há trevas, coloca, Senhor, amor onde há ódio. E eu te peço, Pai, que nesta manhã famílias sejam restauradas aqui neste lugar, por meio desta pregação. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, estamos falando do mês da família, e o título que eu dei para essa pregação é 2 filhos distantes do pai que precisam de reconciliação. Esses 2 filhos distantes do pai, você pode atribuir tanto a sua relação com Deus, quanto a relação do seu pai físico mesmo, familiar, caso ele ainda esteja vivo. Portanto,
essa pregação vai permear tanto a filiação natural com o seu pai e a relação de pais e filhos, quanto a sua filiação espiritual da sua relação com o Senhor. E expor textos conhecidos da palavra, irmãos, tem seus caminhos próprios, porque quando você prega um texto muito lido, muito pregado e muito conhecido, você tem um desafio de extrair coisas talvez que você ainda não tinha ouvido desse texto. A ideia não é exaurir esse texto ao máximo, até mesmo que a palavra de Deus sempre é vida para nós, mas é tentar extrair o máximo desses ensinamentos para nós nesta manhã. E do ponto de vista de muitos escritores, irmãos, essa passagem bíblica pode ter, na verdade, de algumas vertentes de explicação. Tem pessoas que dão uma ênfase na pessoa do pai, outro na pessoa do filho mais velho, ou do filho mais moço. A nossa ideia aqui, na verdade, é permear essas três pessoas que estão presentes nessa parábola. E essa parábola, meus irmãos, ela na verdade é uma tríade. Essa parábola não começa aqui. A parábola começa, na verdade, no início do capítulo 15. Veja o começo do verso. Aproximava-se Jesus, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe Jesus conta esta parábola. Note, esta parábola, verso 3. Aí eu quero que você acompanhe comigo o começo de cada verso. Olha só, o verso 4. Qual de vocês, possuindo uma ovelha e perdendo uma delas, aqui ele está contando a mesma parábola, falando de ovelha. Olha o verso 8. Ou, olha o começo, Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma delas, está contando a parábola. E ele continua no verso 11. Jesus continuou, ou em algumas versões, então Jesus disse. Então, é uma parábola com 3 vertentes, vamos assim dizer. Primeiro ele fala de ovelha, de dracmas, e agora ele está falando de pessoas, seres humanos. E nesses 3 níveis dessa mesma parábola, que tem 3 aspectos, o primeiro aspecto fala de uma proporção de 1 para 99, a perda de 1%. Havia então 100 ovelhas, você perde uma, então você perdeu 1% daquele rebanho. Mas já na dracma, ele fala de uma proporção de 10%. Fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, portanto 10% de perda. E agora nós vemos aqui uma perda muito maior, que é de 50%. Um pai tinha 2 filhos, um vai embora de casa, então ele perde a metade, vamos assim dizer. Então 1%, 10%, 50%. E dentro dessa trilogia, dessa parábola, a gente vê na verdade valores monetários, dinheiro, dracma, valores de rebanho, de animais, mas valores também do homem, aquele que é formado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se nós pensarmos na perda de 1%, 10% e 50%, nós vemos na verdade a valoração aumentando, ou seja, agora a gente está falando de pessoas que são aos olhos de Deus irreparáveis, e não falamos de animais ou de dinheiro. E o nosso foco será nessa última parte da trilogia. Nós vamos falar das ovelhas, não vamos falar das dracmas, mas vamos falar do filho pródigo, o filho mais velho e consequentemente o pai. Aqui, irmãos, é Lucas escrevendo este evangelho. E no prefácio ele deixa muito clara que ele foi que ele não foi testemunha ocular dos fatos, revelando na verdade que foi alguém que pesquisou muito, alguém que deu muito trabalho de escrever esse texto. É como o pastor Augusto Nicodemos fala, o que é mais palavra de Deus? João, que recebe a revelação do Apocalipse, o próprio Deus fala com ele, ou Lucas, que vai lá, pesquisa, faz ampla a apuração daqueles fatos que ocorreram. Todos 2 são palavras de Deus. Não há dizer que você recebeu a revelação direta, como João, ou Lucas, que foi lá e fez uma pesquisa. Lucas não é mais ou menos palavra de Deus do que João recebeu. E o momento que Lucas está escrevendo aqui, irmãos, é mais ou menos 30 anos depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus vai aos céus. E o propósito dele, na verdade, irmãos, é contar, na verdade, algo do qual aconteceu ou não. As parábolas têm esse aspecto. Não significa que foi uma história necessariamente real, que um dia aconteceu, mas o fato é que ela tem a fundamentação na realidade para ensinar um propósito. Lembre-se sempre disso. Parábola tem um alvo. A parábola não quer te ensinar muitas e muitas coisas. Ela tem um alvo específico de ensino. Parábolas podem ser
fatos reais ou não, mas ele quer apontar para uma realidade. E quando se trata dessa palavra, irmãos, de toda, na verdade, parábola, a gente não pode ficar tão atento às minúcias, porque a gente pode correr no risco da alegoria. E a alegoria é muito perigosa dentro das parábolas. A gente tenta achar detalhes, minúcias, que pode levar ao sentido errado do texto, a não levar ao sentido do seu propósito único. Então, o objetivo de Jesus era um ensinamento para aquele determinado público. Qual era o público, irmãos? Todos os publicanos e pecadores que vieram ouvir Jesus, além disso, escribas e fariseus. Ou seja, irmãos, era muita gente distinta, muita gente diversa, muita gente de classes intelectuais, financeiras, presentes, ouvindo essa parábola. E o sentido único que eu quero abordar para os irmãos é pecado, arrependimento, graça e filiação. Tudo isso, essas 4 palavras, num sentido só da palavra. Aliás, no sentido só de uma mensagem. Eu quero então começar exatamente mostrando aqui o verso de número 11. Irmãos, no verso 11 nós já vemos que Jesus continua essa parábola. E ao continuar essa parábola, ele vai mostrar filhos. 2 filhos que estão na presença do Pai, mas que estão distantes do relacionamento com Ele. Você vai notar que o filho que deixa a casa rompe o relacionamento com o pai, mas o filho também que fica na casa também está com o relacionamento ferido com o pai. Ambos necessitam de arrependimento. E o verso 11, quando eu já disse para vocês, quando ele começa, continuou, lembra a gente dessa trilogia das parábolas, para mostrar que na verdade o sentido único é a busca daquilo que está perdido. Não foi isso nas 99 ovelhas? Daquelas 100 ovelhas, uma se perde, eu vou atrás daquele que está perdido. Das dracmas, as 10 que haviam, uma se perde, eu vou atrás daquela. E da mesma maneira, o filho que está perdido também necessita de retorno. Portanto, é aquele que está perdido dentro ou fora da casa. E no verso 12, mostra que esse pai tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao pai algo, irmãos, que no contexto judaico é muito sério. No contexto judaico, pedir uma herança para um pai que ainda estava vivo era algo quase impossível. Imagine você pedir a herança para o seu pai enquanto você está vivo. Fala, pai, já que o senhor não morre, já que o senhor está demorando a morrer, me dá logo a minha parte da minha herança. Eu quero gastar esse dinheiro logo. E esse pedido mostra uma séria afronta ao pai. E isso poderia trazer um desgosto muito enorme. Imagina você pedindo a herança para o seu pai hoje, isso fazendo. Você quer gastar esse dinheiro logo da herança? Esse desgosto enorme, irmãos, é uma herança que só seria repartida com a morte do pai, mas ele pede isso em vida. E nessas palavras do pai, do filho que deseja gastar a herança, curtir logo a mocidade, é porque o tempo está passando. E o tempo está passando e quanto mais velho ele fica, menos possibilidade ele vai ter de aproveitar aquele dinheiro e aquela herança. E imagine se para nós isso é um exagero aqui no contexto ocidental, imagine no contexto oriental. E no contexto oriental, irmãos, o que você esperaria da atitude do pai? Algo drástico, violentamente. O pai, na verdade, poderia até disciplinar aquele filho caso ele fizesse aquele pedido. E ao repartir aquela herança, aquele pai demonstra um amor. Um amor muito grande. E ele cede ao pedido do filho. E essa atitude é única, maravilhosa e divina. Quando o filho pede, irmãos, para o pai esse direito de propriedade, o pai não foi pressionado, o pai dá, carinhosamente, maravilhosamente e misericordiosamente. Note que ele diz o seguinte, olha o verso 13, passado não muitos dias o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu. Não demorou para o pai dividir os bens. Vamos supor, a Bíblia não diz isso, mas se esse pai tivesse terras, ele teve que vender terras às pressas, esse pai teve que se fazer do seu gado rapidamente, enfim, ele teve que vender a herança dele de forma abrupta.
sem ele esperar. Então, o pai se sente, na verdade, a vender aquilo rapidamente para repartir os bens. E é interessante que qual que era a parte que cabia ao mais moço? Não era metade, sabia disso? De acordo com o Velho Testamento, o filho primogênito tinha 2/3 de direito da herança. Portanto, o filho mais novo não recebe a metade, ele recebe 1/3 daquela parte. E é interessante que o verso continua dizendo o seguinte, olha, o verso final do verso 12. E o pai repartiu os bens entre eles, ou lhes repartiu a herança, os haveres. Esse lhes repartiu significa que os dois receberam. Você já parou para pensar nessa parábola? Você já tinha parado de atentar nesse sentido? Ou seja, os dois recebem a herança, o mais velho que ficou na casa e o mais novo, porque foi repartido entre eles. E eu volto a dizer, por isso que eu gosto tanto da Nova Almeida, porque diz isso claro, né? O pai repartiu os bens entre eles, ou lhes repartiu os haveres. Isso mostra então que ambos recebem herança. E o silêncio do filho mais velho indica, irmãos, uma rejeição da sua responsabilidade de reconciliar o seu filho, né, o seu irmão, com o pai. O relacionamento, então, entre os três, na verdade, não era o mesmo. O filho mais velho poderia dar uma dura, né, no filho mais novo, falar assim, que história é essa? Você está pedindo a herança do nosso pai? Ele ainda está vivo. Tipo assim, não faça isso. O filho mais velho deveria ter repreendido o mais novo, mas o silêncio do filho mais velho indica uma rejeição dessa responsabilidade de reconciliar pais e filhos. E o filho mais velho, então, sabe que o pedido do irmão é impróprio, mas não faz nada. Ele, na verdade, deveria ter declarado, né, que o filho mais novo deveria ser leal ao pai, mas pelo contrário, ele fica quieto, calado, em silêncio. A gente nota, na verdade, irmãos, que nesse diálogo aqui entre pai e filho, o filho mais velho não fala até então. A gente vai ver que só no final da parábola ele vai se pronunciar. Isso mostra então que o relacionamento entre os três, na verdade, precisava ser reatado, um relacionamento que havia sido rompido. E no verso 13, então, fala que não foi passado muitos dias, mostrando pressa, né, que aquele filho mais novo tinha. Mostra o nível de decadência daquele filho. E esse nível de decadência só mostra o que aconteceu no campo, vamos assim dizer. Ele vive de forma desenfreada, gasta de forma dissoluta, quer dizer, desenfreada, de forma irresponsável. E esse verbo aqui no original grego, quando fala gastar dissolutamente, indica não que ele gastou com as prostitutas. Eu vou adiantar um pouquinho, só para você lembrar. Veja o verso 30, verso de número 30. Lucas 15:30. Mas quando veio seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas ou com meretrizes, algumas versões, a Bíblia não diz que ele gastou com prostitutas. A Bíblia não afirma que ele gastou esse dinheiro com as meretrizes. A Bíblia diz que ele gastou de forma dissoluta, que quer dizer irresponsável, desenfreada, sem pensar. E não é isso que a gente faz às vezes com o nosso dinheiro hoje? Nós não gastamos às vezes o nosso dinheiro de forma dissoluta, irresponsável? Por isso, quando afirmamos que o dinheiro dele foi gasto de forma imoral, não foi. Foi de forma descuidada, esbanjadora. Isso mostra então, irmãos, a importância de nós nos colocarmos até mesmo na posição desse filho mais novo também, gastando o nosso dinheiro de forma esbanjada, dissolutamente. Portanto, o filho mais velho acusa o filho mais novo, como ele gastou o dinheiro. Mas ele não estava lá. Você concorda comigo que o filho mais velho não estava lá para ver como o filho mais novo gastou o dinheiro? Mas ele acusa o filho mais novo que gastou com as meretrizes e prostitutas. Mas isso só mostra, na verdade, sabe o quê? Rancor do irmão mais novo. Mostra, na verdade, uma ira que estava dentro do coração do filho mais velho pelo mais novo. Uma falta de amor naquele relacionamento familiar. Pense bem na sua relação com os seus irmãos de sangue agora. Eu não estou falando dos irmãos da fé. Não sei se você é filho único, mas se você não for, pense no relacionamento entre você e os seus irmãos. Mas passado então algum tempo, sobreveio fome naquele país e ele começa a passar necessidade. A fome, irmãos, tem uma imagem muito séria e poderosa para nós, seja naquele tempo, seja nos dias atuais. Além disso, irmãos, para um judeu solitário, num país estranho, distante, sem dinheiro, sem família e sem amigos, era algo muito difícil.
Imagine você nessa condição, você sai do Brasil, vai para a Europa, você está sem dinheiro, sem seus familiares, sem parentes, sem amigos e sem condição para voltar para o Brasil. Não será algo muito trágico você mendigando em outro país? Você pedindo esmola na rua de Nova York, lá na Nova Zelândia, lá em Dubai. E aí esse judeu, imagine para o judeu cuidar de porcos, verso 15. A gente sabe, irmãos, da característica do judeu. O judeu não comia carne de porco. E agora ele não só não poderia comer aquela carne, como estava cuidando daqueles bichos, cuidando daqueles animais. Isso para judeu era o fim da linha. Estrangeiro, cuidando de um animal imundo, isso era o fim do poço, literalmente, o último estágio da humilhação. A maneira, habitualmente, irmãos, como o pessoal do Oriente quer se livrar de alguém que ele não quer, uma pessoa indesejável, sabe como é que ele é? Dá um trabalho que ele não queira, dá um trabalho que ele não vai gostar. Então, você quer se livrar de alguém? Dê a ele um trabalho indigno, dê a ele um trabalho indesejado, reduza ele ao pó, porque é o motivo de alguém recusar aquele trabalho. Mas note que aquele filho mais novo tem já a primeira atitude de humildade. Ele decide se humilhar àquela posição, ele decide se humilhar a cuidar daqueles animais imundos, do qual ele nem sequer comia a carne, quanto mais cuidava. Aqui mostra a primeira atitude humilde do filho mais novo. Ele aceita aquela tarefa, humilhante, indesejável e que muitos recusariam. Mas é interessante que ao cuidar daqueles porcos, mostra a submissão, mostra ele ir ao pó, mostra que seu orgulho estava na lama. Isso aqui mostra aquela ilustração que já falei para vocês do barro e da manteiga. O barro e a manteiga são elementos diferentes debaixo do mesmo sol. Se você coloca um barro no sol, ele vai endurecer. Mas se você coloca uma manteiga no sol, ela vai derreter. Mostra que diante do mesmo Deus, diante do mesmo sol, materiais diferentes estão expostos a essa mesma luz. E ele se humilha. Mas ele se humilha ao ponto de desejar comer as alfarrobas dos porcos. Irmãos, o que é alfarroba? Havia 2 espécies de alfarrobas. Não sei se você sabe, mas a alfarroba, ela pode ser uma árvore grande, originária da Síria, onde ela dá uma vagem grande, uma espécie, imagina um jatobá fino, onde ele é muito caro. Quando você torra aquele grão, você usa ele até mesmo para cacau. Depois você vai e digita aí alfarroba na internet. Você vai notar que ele é vendido com uma espécie de cacau mesmo. Ele tem um gosto de chocolate. E ele é caro. Alfarroba é cara. Esse pé que nós estamos falando alto, uma árvore que vem da Síria. Mas havia um outro tipo de espécie de alfarroba. Ela era um arbusto, dava as vagens também, as vagens ali arrastando o chão, só que ela é amarga. Ela não tem valor nutritivo nenhum. A Bíblia não diz qual das duas provavelmente esse rapaz desejava comer, mas eu apontaria para essa segunda alfarroba, essa rasteira, até mesmo que está na altura dos porcos, de repente comer. Então, tudo indica que nessa parábola está falando dessa alfarroba selvagem e não da outra. E este bloco então termina dessa maneira, ou seja, ninguém dava nada a ele. Ele havia fracassado até na possibilidade de mendigar. Já viu isso? Imagine alguém sofrendo tanto na vida ao ponto dele fracassar na mendicância. Ele não consegue ter sucesso nem para mendigar, nem para ser mendigo ele está servindo. Porque ele desejava comer daquelas alfarrobas, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Então, aqui mostra o seu segundo aspecto da humildade. Se o primeiro aspecto da humildade foi ele submeter aquele trabalho, do qual todo mundo rejeitaria, o segundo aspecto da sua humildade é então caindo em si, início do verso 17. Aqui muda a cena, aqui muda já o panorama. Um determinado momento ele cai em si, ele tem como se fosse uma espécie de virada de chave, e é interessante notar que esse cair em si, irmãos, mostra já um começo de arrependimento. Ainda não é um arrependimento genuíno, é verdade, mas um despertar. Sabe aquele momento que você pensa que já fez uma bobagem demais na vida? Sabe aquele momento que você para e já começa a pensar, gente, eu acho que eu estou no caminho errado. Ele pisou tanto na bola que ele desejou ser apenas o empregado do seu pai. Ele pisou tanto na bola que ele desejou ser contado apenas como mais uma pessoa. Você já se sentiu assim na igreja, como mais um? O pastor não sabe meu nome,
eu venho na igreja, sou mais uma ovelha, sou mais um entre a multidão. Ele queria ser contado pelo menos assim, sem regalia, sem ser tratado de maneira diferente, sem ser tratado como filho. Ele estava apenas buscando a segurança do Pai. E, irmãos, será que se ele não tivesse perdido todo o dinheiro, ele perceberia o seu pecado? Será que se ele não tivesse perdido todas as riquezas dele, ele teria caído em si? E aí eu fico pensando, quantos irmãos precisam ser quebrantados e precisam talvez perder tudo para cair em si? Quantas pessoas precisam perder tudo que tem, saúde, dinheiro, para cair a ficha? Quantas vezes, na verdade, a gente não precisa ter a nossa condição alterada para a gente perceber que falhou na nossa vida? Nesse então ele reconhece seus erros, demonstra humildade, reconhece seu próprio pecado e traz uma mudança de atitude. E o verso 20 e 21 mostra que ele, arrumando-se, foi para o seu pai. E aqui há 3 relacionamentos primordiais do qual a gente vê que ele precisa tomar uma decisão. Veja só. A primeira é voltar para casa e encarar seu pai. Verso 20 e 21 mostra que, na verdade, ele tem que tomar uma decisão de que ele vai ter que mostrar que o relacionamento com o seu pai vai ter que ser mudado. O segundo é encarar o seu irmão mais velho. Como que ele vai voltar para casa? Sendo que o irmão mais velho pode acusar ele de um monte de coisas. E, por fim, o relacionamento com a comunidade local. Ele vai ter que encarar o pai, vai ter que encarar o irmão e vai ter que encarar quem está próximo ali, daquela família que ficou sabendo, nossa, aquele filho mais novo é ingrato, hein? Pediu a herança do pai, gasta tudo e ainda volta aqui. E lidar com esse contexto, eu imagino, irmãos, não foi fácil, mas ele resolveu largar tudo e continua resoluto para a volta. O verso 20 mostra algo tão interessante, não sei se você lendo essa parábola já lembrou. Ele diz o seguinte, olha, vinha ele de longe quando seu pai o avistou. Algo que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que o seu pai avistou ele de longe. A gente não sabe exatamente, mas há uma coisa no texto que a gente pode inferir. Podemos inferir que aparentemente o pai ficava olhando direto naquela ponta da estrada, vamos assim dizer. Imagina o pai olhando sempre de olho naquela estrada que viria até a sua casa, até a sua fazenda, até a sua propriedade. Imagina que direto o pai constantemente dava uma olhadinha e pensava assim, eu acho que um dia meu filho vai voltar. Ele vigiava o filho o tempo todo. Ele estava com o olhar fixo naquele ponto de retorno. E apesar do filho mais novo ter tomado a iniciativa, o pai está pronto para receber ele. O pai se antecipa àquela situação. Nós notamos no verso que ele corre, final do verso 20, e compadecido dele, ele corre, abraça e beija. Eu não sei se você sabe, mas isso para um judeu era inconcebível. Por que era inconcebível? Porque o pai é uma figura de autoridade, é um homem mais velho, ele é um idoso. Imagina um idoso erguendo todas aquelas vestes de pano e um senhor correndo em direção àquele filho. Isso parece ser humilhante, jamais, no contexto oriental, alguém de autoridade faria isso. É vergonhoso até, é meio humilhante, porque mostra um certo rebaixo de autoridade, entende? Mostra que o pai não está naquela posição assim de alguém que manda. Mostra que o pai, na verdade, não está naquela posição de autoridade. Aristóteles tem uma frase interessante que diz o seguinte: os grandes homens nunca correm em público. E o texto então mostra a compaixão daquele pai para com o filho. Daquele amor tão profundo. E ele diz: filho, eu estou aqui para te receber. Então, isso é uma atitude, né? Ele não diz isso no texto, mas então o filho mostra que ele nem é digno de ser chamado de filho mais. Ele fala para o pai: pai, me trata como um qualquer, eu não quero ser nem mais filho, pode ser como um trabalhador. Isso mostra então a verdadeira, visível demonstração de amor do pai e de arrependimento do filho. Mostra que aquelas boas-vindas do pai é um derramar de graça.
uma demonstração tão visível daquele amor inesperado. Assim como o Pai faz ao enviar Jesus por mim e por você. Não há palavras nos atos do Pai. O amor é tão profundo que não consegue ser demonstrado por meio de palavras, entende? Aquele beijo, aquela corrida é um sinal de reconciliação. Não há muito o que dizer. Talvez essa é a relação nossa com Deus. Tem hora que nos falta palavras, porque a atitude de Jesus vir por mim e por você não é apenas aquelas 7 frases da cruz que a gente está acostumado a pregar na Páscoa. Só a atitude de Jesus já ter ali na cruz já diz esse sinal de reconciliação e perdão. O filho então fica talvez abalado com aquela demonstração de amor. É um estado de apreensão, medo, talvez saber qual é a reação, que o pai teria, mas ele percebe que o problema não estava nisso. O problema não está no dinheiro que ele perdeu, mas no relacionamento que foi rompido, entende? O problema não está no dinheiro que ele gastou absolutamente, mas na relação que foi rompida entre pai e filho. O filho então não pode oferecer nada. Já parou para isso? O filho vem sem nada. Ele não diz: pai, está aqui um pouquinho do dinheiro que eu gastei do senhor da herança. Ele não tem nada a oferecer. Ele e o pai, na verdade, estão ali em mútuo arrependimento, uma verdadeira questão de que sequer é digna de filiação. Aqui mostra a verdadeira humilhação humana que nós, diante de Deus, assim como diz o texto de João 15:5, nós não temos nada a oferecer a Deus, irmãos. Nós, como filhos, na verdade, só queremos ser tratados como servo de Deus, como aquele filho mais novo. Então o amor do pai o constrange. Isso é interrompido pelo discurso do pai, a partir do verso 20 ao 24, que diz: o pai fala o seguinte: olha, tragam a melhor roupa. E quando o texto fala da melhor roupa, irmãos, nós precisamos lembrar que o filho mais novo não tinha nada mais na casa, ele levou tudo. Ele não tinha mais nenhuma herança, nenhum direito, nada na casa. A gente nem sabe de quem eram essas roupas. Poderia ser do pai, poderia ser de um servo, poderia ser do filho mais velho. Mas a parte que cabia da herança, ele gastou tudo de forma absoluta. Isso mostra, meus irmãos, provavelmente talvez um apontamento de Isaías 61:10, que diz: porque ele, o pai, me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça. Isaías 61:10. O anel representa a confiança especial. As sandálias apontam para aquilo que ele não era mais um escravo, mas filho. E a morte não é de uma ovelha. Note isso. Verso 22. Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel e o dedo de sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Não foi ovelha, não foi uma cabra, mas foi um bezerro. Mostrando, na verdade, que ele tinha um desejo de compartilhar com mais gente. Ele queria festejar com mais pessoas. Então, traga uma vaca, um novilho, algo maior, propiciando então a festa de aceitação e graça junto, regozijante, uma festa ampla. Mas aqui termina a primeira parte e começa a segunda parte, a partir do verso 25. E no verso 25, nós vemos: ora, o filho mais velho estava no campo. E quando fala que ele estava no campo e ele reaparece na história, mostra que era alguém trabalhador, alguém que estava dando duro. Imagine que as pessoas da comunidade passavam pelo filho mais velho e pensavam assim: bom, esse aqui é o filho fiel, esse aqui é o filho que não deixou o pai, esse aqui é um exemplo, esse é um homem honrado, esse é um homem de verdade. Mas a realidade interior era outra. E aqui vai muito aquele paradoxo, de que você espelha para a sociedade, o que você se mostra e o que você é de fato, o que você é interiormente. Talvez para a comunidade local, aquele homem era exemplar, não deixou a família, trabalha duro até hoje com o pai, não o abandonou, não pediu herança, é um trabalhador, é um servo fiel. Mas interiormente nós vamos ver outra realidade. Interiormente ele é uma realidade completamente oposta. E quando a gente vê no contexto de sons, músicas, significa que a festa começou, a comida está servida, os convidados já começaram a chegar.
E por inferência, o filho mais velho não é notificado dessa festa. Você nota isso? Ele chega do campo trabalhando, ele aproxima-se, ouve a música, as danças e chama um dos empregados perguntando o que era aquilo. Portanto, ele não sabia da festa. Ele não foi avisado, não foi notificado, nada sabia depois de um duro dia de trabalho. Já aconteceu isso com você? Você chegar na igreja, trabalhou duro e falar assim: eu não fui avisado dessa festa. Eu não estou sabendo, pastor, o que está acontecendo aqui na minha casa, na casa de Deus? Mas o filho mais velho, irmãos, ele fica ressabiado, ele não entra. Aqui mostra a realidade interior do filho mais velho. Segunda realidade. A primeira realidade a gente viu lá no começo do texto, quando ele não repreende o seu filho, né, o seu irmão mais novo. Ele não diz: olha, o que você está fazendo com nosso pai pedindo herança? Mostra aquele silêncio dele receber herança, caladinho, quietinho. Aqui mostra já o segundo aspecto do coração do filho mais velho. Ele está com coração rebelde, coração duro. E ao chamar os empregados e perguntar o que era aquilo, esse momento mostra que, note que a gente tem 3 personagens, mas o filho mais velho até esse momento não fala nenhuma palavra, notou? É a primeira frase que o filho fala em toda a parábola, é esse momento. Até então parece que o filho mais velho nem existe na história, mas ele pergunta, e ao fazer essa pergunta, no original grego, mostra um passado contínuo, mostra que ele estava investigando a situação. Essa ideia dele perguntar assim: olha, o que era aquilo? É uma investigação como alguém que está com uma espécie de detetive. E em primeiro momento, o verso 28, ele é informado, né, no verso 27, e aí no verso 28, o filho mais velho se indigna e não quer entrar. Porém, o pai sai e procura convencê-lo. E aqui a gente vê, na verdade, o primeiro ataque ao pai. Irmãos, para alguém que está ouvindo essa parábola, o ataque do filho mais velho ao pai deveria ser o pai deveria mostrar uma atitude de indignação com aquele filho mais velho, de autoridade, mostrando que ele estava desonrando a família publicamente com aquela atitude atacando o pai. Mas o pai não grita com o filho mais velho, como era de se esperar. O pai nem repreende. O pai, na verdade, está procurando conciliação familiar. Você tem feito isso na sua casa? Você tem sido um pai de conciliação com os seus filhos? Você tem buscado, na verdade, ao invés de gritos e berros no lar, você tem buscado essa reconciliação? E mais uma vez o pai toma iniciativa, uma atitude de humilhação novamente e busca a conciliação dos filhos. E por causa disso, o verso 29 mostra a atitude do pai, que demonstra, na verdade, a um coração quebrantado. E ele faz uma queixa dupla. Olha só o filho mais velho. Aqui começa: quantos anos eu te sirvo? Ou seja, muito mais tempo que o mais novo, né? Já, por idade ele já tem isso. Ele fala: quanto tempo eu te sirvo? Mas jamais sem transgredir uma ordem tua. Ou seja, ele não só é fiel ao pai, mas fiel ao pai há mais tempo, seguindo os mandamentos. Isso aponta então que o filho mais velho, irmãos, na verdade, aponta para os fariseus. Note que a parábola não começa com os fariseus e escribas. Esse não é o público. Mostrando exatamente que os fariseus e escribas estavam lá no começo da parábola como o filho mais velho. Aqueles que guardam a lei, aqueles que são zelosos, aqueles que vieram antes dos gentios. E ele fala: eu trabalhei como escravo para ti. A mentalidade dele não era de filho, notou isso? A mentalidade dele era de um escravo. Verso 29, faz tanto tempo que te sirvo, nunca transgredi os teus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Ou seja, irmãos, ele tinha uma mentalidade de escravo, de filho mais velho, de alguém que trabalhava, não transgredia nenhuma lei. E aqui mostra a diferença, que o pecado do filho mais velho era que ele queria ser visto como por todo mundo, mas ele não era visto. Ele queria que ele se alegrasse, mas ele na verdade era um pecador engomadinho. Ele queria que todo mundo estivesse ali naquela roda se alegrando com ele, com seus amigos, mas o pecador enrustido que havia dentro dele mostrava que ele estava distante do relacionamento com o pai, assim como o filho mais novo. Sabe qual que era a diferença dos dois? É que o filho mais novo rompe o relacionamento saindo de casa, e o filho mais velho está rompido com o relacionamento com seu pai dentro de casa. Todos os dois estão com o relacionamento rompido com o pai. Um dentro e o outro fora. Mostrando que a rebeldia do filho mais novo só tornou-se real por causa de querer dar vazão às suas paixões.
Mas que o filho mais velho mostra o distanciamento do relacionamento do seu pai, mostrando o coração de escravo que ele tinha dentro da casa e não de filho. Em todo diálogo, se você notar, você vai ler isso aqui depois em casa, talvez com mais calma. Se você notar todo o diálogo, eu afirmo isso com segurança, que eu li esse texto algumas vezes, em nenhum momento aquele filho mais velho chama o pai de pai. Pode notar, eu não vou ler o texto com vocês de novo, mas eu desafio você a fazer essa investigação. O filho mais velho não chama o pai de pai, e o filho mais velho não chama o irmão de irmão. Sabe como é que ele fala? Ele diz o seguinte, olha, esse teu filho, verso 30, ele começa dizendo o seguinte, olha, há tantos anos te sirvo, não fala pai, né? Fala ti. Porém, vindo esse teu filho, desperdiça os teus bens, tu mandas matar para ele. Ele não fala pai, ele fala tu, né, para o pai. Ele fala, esse teu filho, não chama o pai de pai, nem o irmão de irmão. Uma postura completamente diferente do filho mais novo, que a todo momento chama o pai de pai. Pai, pequei contra ti. Pai, me faz como um dos teus servos, teus escravos. Irmãos, o fato é que então o filho mais velho já tinha recebido parte da herança, mas não conseguia se alegrar. Notou que ele pede um cabrito para o pai para alegar com os amigos, não é com o pai? Note que ele pede o cabrito, fala assim, pai, o senhor nunca me deu um cabrito para alegar com os meus amigos. Ele não fala, pai, o senhor nunca me deu, ele nem fala pai, né? Mas pai, o senhor não me deu um cabrito para me alegrar com o senhor e com o meu irmão. A alegria dele está fora de casa, a alegria dele está com amigos. E aqui vai uma exortação muito para os filhos, né? Parece que você consegue ficar bem com os seus amigos, quer alegria com os seus amigos, mas com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você não quer ter comunhão. Você não quer ter alegria com seus pais. Você acha que a alegria é verdadeira só quando seus amigos estão em casa. Você só consegue se alegrar se os seus amigos forem. Porque se não tiver amigos, não tem festa, não tem alegria. Mas ele também ataca o irmão no verso 30, acusando ele. Aí eu volto àquele texto que eu li para vocês lá no começo. Ele ataca o irmão falando que ele gastou com prostitutas. Mas eu volto a reafirmar. O texto, hora nenhuma, diz que o moço, o filho mais novo, gastou com meretrizes ou com prostitutas. Fala que ele gastou de forma irresponsável, lembram? Dissolutamente, mas nunca com prostituta. O filho mais velho nem estava lá para conferir. Portanto, para o filho mais velho, irmãos, isso aqui mostra amargura para com o irmão mais novo, um ressentimento. E qual é a reação do pai? Verso 31, a gente vê já finalizando a parábola. O pai carinhosamente diz, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho meu é seu também. Essa frase de reconciliação, tranquilizadora do pai, irmãos, tem intenção, na verdade, de dizer que os filhos deveriam reatar-se como família. O pai mostra um clamor de um coração cheio de graça manifestada, onde ele não condena, não critica, nem o filho mais novo que chegou e nem o filho mais velho que está dentro da casa. Essa é uma oferta inesperada de amor, de graça, de misericórdia. O pai anelava então que a sua alegria fosse completada ao ver os filhos junto no lar, tendo a reação concretizada na casa. A conclusão única, como eu disse para vocês, parábola tem um sentido único. E a aplicação que eu quero fazer é uma só. A parábola termina de forma abrupta. A gente mostra que o filho mais velho não demonstrou arrependimento. Você viu isso? As cortinas se fecham. A cena se acaba. Porque o verso 32 fala, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Fim da parábola. Não mostra se o filho mais velho entrou na casa, não mostra se o filho mais velho se arrependeu, não mostra nada. A cena termina abruptamente. Mas a gente mostra, aliás, o texto mostra para nós uma coisa. O filho mais novo se arrependeu, mas não mostra se o filho mais velho se arrependeu. As partes dessa parábola mostra, interessante, uma parábola que é essa trilogia que mostra, lembra, as 100 ovelhas, quando aquela ovelha achada, aquela ovelha volta e ele se alegra, não é isso que termina a primeira parte da trilogia da parábola no capítulo 15, verso de 1 até o verso de número 7? Houve alegria, aquela ovelha foi achada. Olha só também entre o verso 8 e 9, quando aquela dracma é achada, há alegria, mas no final
trilogia dessa terceira parte não termina com alegria. Tem festa, a reconciliação do filho mais novo, mas ela não conclui com alegria. A conclusão então mostra dois filhos que estão em risco de se afastar da presença do pai, que estavam distantes desse relacionamento, e talvez seja o seu caso aqui. Você pode estar distante do relacionamento com o seu pai físico, mas também com o seu pai espiritual. Você pode estar dentro da casa de Deus, mas distante, como talvez um desviado. Imagina alguém que esteve aqui um dia na casa de Deus, se desviou, está longe da comunhão, está longe, está distante da presença do pai fisicamente, mas quem sabe você não está na igreja, mas também não está distante do relacionamento com o seu pai celestial. E talvez você precise de uma restauração familiar, filiação mesmo, tanto natural quanto espiritual. O filho pródigo estava distante fisicamente do pai, mas o filho mais velho estava distante espiritualmente do pai. Ambos mostraram-se rebeldes. Um saiu de casa, mas o outro estava rebelde interiormente, dentro da casa, enrustidamente. Jesus mostra então, irmãos, uma comparação de dois tipos de homens rebeldes, que partem o coração do pai, que estão distantes desse relacionamento. Mas, irmãos, para esses pais, ambos precisavam de reconciliação. Irmãos, a gente podia explorar tanta aplicação desse texto, e eu quero focar apenas nessa necessidade de arrependimento. Você está aqui, pode estar na casa de Deus, mas você precisa se arrepender. Precisa se arrepender porque essa maneira mostra como Deus se reconcilia o homem para consigo mesmo por meio de Cristo. É através desse único caminho dessa pessoa que faz a reconciliação de você com Deus. Como vimos, o pai dá diversos apontamentos de humilhação, de demonstração, de amor inesperado. Exatamente o que? Cristo na cruz. Cristo não se humilhou por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Não é a demonstração de amor inesperada por isso? Os filhos então correm risco de se afastar do pai, mesmo estando dentro da casa. Você não pensa nesse risco? De você se afastar do relacionamento do pai, estando dentro de casa, da casa de Deus? E esse arrependimento é a tradução da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, dos homens de Deus do Novo Testamento. E o que precisa então é de você voltar-se para Deus, como aquele filho pródigo, sabe aquele estralo de vida, sabe aquele momento quando ele caiu em si? Arrependimento, irmãos, é a necessidade, e o verdadeiro arrependimento é profunda tristeza com o pecado, como aquele filho pródigo teve, mas não é apenas esse remorso, você precisa tomar atitude. O que adiantaria aquele filho pródigo lá no campo, cuidando de porcos, pensando assim, eu poderia ser tratado como os trabalhadores do meu pai, mas quer saber da coisa? Eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou cuidar de porco, eu quero isso aqui para a minha vida. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é quando ele dá um estalo e fala assim, eu poderia estar lá na casa do meu pai, vou voltar. E ele toma atitude e volta. Isso é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem quando você toma uma atitude, não apenas um remorso interior. O apelo final então, irmãos, é uma reconciliação com o pai. Seja você alguém desviado, seja você um filho mais velho, estando dentro da casa, pois você pode estar perdido e convivendo com o pai, mesmo aqui dentro desta casa. Vamos orar, pedindo a graça de Deus.